Temos uma convidada que ela é psicóloga. Olá! Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Se vocês estão me ouvindo, vão colocando aí um ok. Estão... Olá! Prazer, né, recebê-la você aqui nesse momento. Uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, que é uma psicóloga que trabalha na frente aí da sexualidade. Ela tem um compromisso muito grande de levar autoestima para as mulheres, é escritora. E aí a gente decidimos trazer hoje um encontro para estar falando sobre a constelação familiar, junto à visão, né, baseando a parte da parte do sexo, né? E eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouco de você. Então, vamos lá. Meu nome é Silvana, né? Sou psicóloga já formada desde 2007, mas eu sou mais conhecida como Cissa Guedes. Eu tenho uma especialização em saúde mental, na terapia cognitivo-comportamental pelo AMBAM, pelo HC aqui em São Paulo. Tenho uma formação na TCC também, que é a minha abordagem, e eu estou cursando agora uma especialização em sexualidade humana pelo Hospital Pérola Byton aqui em São Paulo também. Que bacana! Então a gente veio, né, trazer uma informação que às vezes poucas pessoas acabam abordando, né, Silvana, Cissa? Referente à sexologia, à parte sexual, à parte do libido, dos traumas, dos bloqueios que às vezes a gente tem de estar falando sobre esse tema, né? Os tabus que Exatamente, dentro disso, né? E quantas vezes a gente é reprimido pela própria família, né? exatamente. E aí a sexualidade, ela vai, né, despertando no interesse na fase do desenvolvimento desde a criança, né, que é algo natural. Mas às vezes nós pais, às vezes quer reprimir, não sabemos conversar, não sabemos explicar, e isso acaba trazendo bloqueios, traumas para a vida adulta, né? Você tem alguma Sim, na verdade, coisa? as pessoas têm dificuldade devido a não existir uma educação sexual. Nem na escola, os pais também não foram educados, então eles acabam não passando para os filhos, e muitas vezes a falta dessa educação atrapalha a tua vida, as suas decisões, atrapalha, você acaba tendo consequências de comportamentos ou de situações que você acabou tomando sem ter conhecimento, você não sabia que poderia ter aquela consequência por falta de informação, por falta de estudo mesmo, né, de conhecimento. E a gente aprende tantas coisas, a gente vai para a escola, né, aprender a falar e escrever, né? E alguns temas que é para a vida toda, a gente não consegue ter diálogo, não tem aonde explicar, né? Na escola não se fala, dentro de casa também não fala aonde a gente vai aprender, né? E aí às vezes a gente vai de uma forma distorcida, né? Ai, não pode ter prazer, não pode se tocar, não pode é, falar que é bom, né? Então, é muito distorcido e às vezes a gente acaba aceitando algumas coisas, né? Para agradar o outro, sendo que não faz parte do que a gente gosta, que a gente gostaria de ter, né? E aí, dentro da constelação, a gente vem com algumas repetições, né, de padrões. E aí a gente às vezes encontra dentro de um relacionamento abusivo. E aí a gente vai crescendo, né, vai se desenvolvendo, vai se relacionando com um parceiro abusivo também.
E a gente fala, eu não quero uma pessoa igual meu pai, igual minha mãe, mas a gente acaba caindo naquela mesmice, né? Eu preciso mudar o meu foco, mas meu foco está no negativo, tá naquela coisa do agressor. E às vezes eu encontro dentro de um relacionamento abusivo. E aí eu não posso me expressar. E a mulher tem uma coisa bem delicada, né? Que as pessoas colocam para a mulher não pode sentir nada, ela não pode falar que tá afim, que ela gosta do sexo, né? Porque, ai, nossa, então é uma vagabunda, não presta, né? Então, não pode. Aí, às vezes, o homem, às vezes, querem essa mulher dentro de casa, a santa, né? Dentro da sociedade, mas às vezes ele não olha para essa mulher o desejo que ela tem. E muitas vezes a gente acaba se frustrando. E aí a gente está no quê? Como um objeto. A gente está para satisfazer e realizar esse homem, porque a gente não pode expressar o que a gente gosta. Eu acho que acaba acontecendo muita busca, né, no seu consultório com esses temas, né? Sim, tem bastante questões assim, que a família já teve questões, a família já teve questões confusas, né? Já vem de uma família que não teve orientação, e essa pessoa acaba repetindo histórias, acaba vivendo histórias parecidas, acaba aceitando o relacionamento abusivo até por muito tabu, porque não pode se separar, porque casou e tem que ser para sempre. Então tem bastante histórias assim, sim. Eu não sei, você está conseguindo ver uns bonequinhos que eu estou colocando aqui na mesa? Não entendi, Você falhou. tá Deu uma vendo falha alguns aqui. bonequinhos que eu tô colocando aqui em cima ou não? Não, não dá pra ver. Agora dá? Não dá pra ver. Só a cabeça dos bonequinhos. Talvez você tenha que colocar bem mais em cima. Tá. Eu vou puxar um pouquinho a câmera pra O gente. que você pode fazer é de repente mostrar eles assim no alto. Acho que seria mais interessante para que você. Isso, assim, acho que você poderia mostrar eles assim no alto. Acho que seria mais tranquilo. O que que Tá, você calma acha? aí. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Vamos adaptar aqui um palco. Porque a vida é um palco, né? E às vezes a gente precisa se adaptar com a história que às vezes a gente vem carregando. Agora acho que é melhor. Sim, agora dá para ver. Então, o que que acontece? A gente vem de um relacionamento do pai e da mãe. E às vezes esse relacionamento nasce você, e aí ou você é muito amiguinha da mamãe, e aí o papai fica né, pra trás, e aí sua mãe conta tudo o que acontece dentro do relacionamento. Ah, não, minha filha é minha melhor amiga. Fala o que o pai faz, que o pai deixa de fazer, e fala da vida sexual para a filha. E a filha, às vezes, carrega um peso muito grande porque ela não pode se intrometer, ela não tem bagagem, força para dizer para a mãe o que é certo ou o que é errado. E aí, esse coisa de, ah, minha amiguinha, é minha filhinha, eu sou a melhor amiga da minha filha, acaba perdendo o papel. O papel de mãe e de pai é de orientador. É diferente dos amigos. Pode ter uma amizade saudável? Sim. Mas amiguinha, confidencial, essas coisas, não. Você já tem um papel importante. Porque quando você fica na confidelidade com a sua filha, falando de toda a relação do seu marido, essa filha tira o lugar desse pai e acaba criticando esse homem, e de repente ela vai encontrar um homem parecido com esse pai.
Mas aí ela não vai estar disponível para esse homem, por quê? Porque ela precisa estar dando suporte para essa mãe. Porque ela é amiguinha, é confidente. Ela não consegue ficar longe da mamãe, da aceitação da mamãe, das orientações da mamãe. E muita E isso atrapalha. atrapalha o relacionamento dela, da filha, dela ter um namorado, um marido, o fato dela ter uma relação Sim, com a mãe, de amiguinha, ela pode ter dificuldades de ter um relacionamento tanto amoroso como sexual. sim, saudável. Por quê? Minha mãe não tem uma vida saudável sexualmente, como que eu posso ter? É inconscientemente ela traz isso. Meu pai maltrata minha mãe, meu pai só quer usar minha mãe pro sexo. Então esse homem só vai querer eu pro sexo. Então eu não vou estar disponível para esse homem. Então eu tenho que ser leal à minha mãe, às necessidades da minha mãe, porque ela é minha amiga, ela é minha melhor amiga. E eu não posso trair minha amiga. Então eu não posso ir para um relacionamento saudável. E aí também tem outra questão, gente, assim, é uma coisa que a gente falando assim, a gente fala, nossa, será que é isso mesmo? É até difícil de falar, né, Cissa? Porque é algo muito profundo e muito sublinear, é algo que não tá tão claro. Como assim? Eu sou a melhor amiga da minha filha, jamais eu quero o mal dela. Sim, a gente não quer o mal, mas a gente dá um peso que não é para os nossos filhos. Porque o meu relacionamento com o pai dela veio primeiro. Veio primeiro. Então, eu tenho que estar junto com esse homem. Quando eu fico a filhinha cúmplice, minha filha cúmplice, esse homem perde o lugar dele dentro da relação. Ele nem é o pai e nem a mãe. E a mãe não fica no papel de mãe, fica de amiguinha. E muitas vezes essa mulher, ela vai sentindo que é a necessidade de cuidados que ela não teve aqui na relação do pai e da mãe. Aí ela quer o quê? Que esse homem dê tudo para ela. Aí ela vai infantilizada para essa relação. Aí começam os conflitos. Você não fez o que eu queria, você não deu atenção, você não estava disponível. Ah, então agora, hoje eu vou ficar com a minha mãe. Hoje eu não estou disponível para você. Aí vai para casa da mamãe. Aí vira e mexe, fica toda hora mandando mensagem para a mamãe, conversando com a mamãe. E aí o que acontece? Esse homem fica sem ninguém. O Aí relacionamento não flui, né? É isso? O isso, relacionamento da filha com outras pessoas acaba não dando certo porque ela tem uma ligação muito forte com a mãe de amizade. sim. E aí assim, aí ela tem um vínculo e de lealdade. Eu não posso quebrar o vínculo com a minha mãe, porque ela é minha amiga, minha mãe vai ficar sozinha. Como que eu vou deixar minha mãe sozinha? Porque eu sou a melhor amiga dela. E aí eu sinto uma culpa quando eu estou bem com o meu companheiro. Porque quando eu tô com meu companheiro, não cabe minha mãe ali. Aí minha mãe tem que dar conta do relacionamento dela. Então a culpa, a cobrança, às vezes a gente carrega um peso muito grande e aí ela tem dificuldade de manter um relacionamento. E muitas vezes, o que acontece? Essa mulher acaba se relacionando com homens comprometidos. Por quê? Porque ela não Por está. que isso acontece? Então, porque ela não está disponível para manter um relacionamento. Ela está disponível para o prazer do sexo, mas depois ela volta para onde? Pro lado da mamãe. E aí também, gente, tem um outro caso também que é meio que parecido, o filhinho da mamãe, que é o homem que fica grudado na mamãe, não larga a mamãe, e busca na mulher a mãe. Ah, você não faz a comida, você não passa, você não cuida de mim igual a minha mãe.
Aí ele volta e fica, vira e mexe, tá lá com a mãe e esquece as coisas da mulher, de olhar para essa mulher. Ele não queria, ele não queria um relacionamento homem e mulher, ele queria uma mulher que cuidasse dele como a mãe. Porque ele tem um vínculo muito forte com a mãe, é isso? É, Será que eu entendi ele certo? não tá disponível para um relacionamento. Por quê? Porque ele está ainda vinculado com a mãe. E isso também acontece com a mulher. Ah, eu sou a queridinha do meu papai. Meu pai é o herói. É o único homem que presta. Ninguém faz igual meu pai. É uma pintura, arrumar a casa. Ele fala muito bem. Tudo do pai é o melhor. O homem que está perto nunca vai chegar na vamos dizer assim, na igualdade desse pai ou dessa mãe, quando a gente é filhinho da mamãe ou filhinho do papai. E aí o que acontece, às vezes, eu quero tomar uma decisão. Eu quero comprar um carro, por exemplo. Eu vou conversar com meu companheiro? Não, eu vou perguntar para ou para minha mãezinha queridinha, que é minha amiguinha, ou para o meu pai, que eu sou queridinha dele. Ele sim sabe o que é melhor para mim. Não o meu companheiro. E aí o relacionamento fica no desequilíbrio. Por quê? Porque você não está presente. Aí surge o quê? Uma terceira pessoa. Para manter Aí abre espaço para uma amante, é isso? isso, para arranjar um equilíbrio, ele acaba olhando para uma outra mulher que admira e aceita ele. Mas ele também não está disponível. Por quê? Porque ainda ele está preso no relacionamento. Aí cria três, né? Relacionamento trio. Ela, a mãe e o pai. Ela não consegue desvincular do pai ou da mãe para ir para a vida, para conseguir manter um relacionamento maduro, né? Que a gente fala. Aí ela volta, ela tá tudo bem aqui, ela volta pro relacionamento dela. Aí a amante fica de lado. Ela volta para os pais. A amante toma o lugar. Então, e a gente também. E isso sem as pessoas perceberem, né? Isso ocorre sem as pessoas se darem conta de que está tendo todos esses atritos e todos esses emaranhados na sua vida. Por conta da ligação forte ainda com os pais, é isso? Isso. Não tem consciência. Não passa pela cabeça que eu tô fazendo isso, que eu tô deixando de viver meu relacionamento. Para a pessoa, ela tá vivendo, nossa, eu fico em casa, eu cuido do meu marido, eu sou boa, porém ele acha ruim que eu fico com a minha mãe, que eu converso com a minha mãe, que eu dou atenção para minha mãe, ou porque eu tenho muita amizade com meu pai, e às vezes acaba até entrando em conflito, né? O pai com o esposo, ou a mãe, né, do rapaz entra em conflito com a mulher, achando que ela tá pegando o lugar dela. E lá são lugares diferentes, né? A mãe nunca vai deixar de ser mãe. E o pai nunca vai deixar de ser pai. Mas a gente precisa ir para a vida o que é nosso. E aí a gente pode ter prazer quando a gente está disponível. E aí, ainda mais que eu vejo também, é bloqueios que as pessoas têm de conversar sobre o sexo. Sim, bastante, tem bastante. Ai, não, você conversa sobre relacionamento sexual, que você gosta, que deixa de gostar. Não, ele não aceita, Silvana, ele vai pensar o que de mim? Oi? Como assim, né? É um relacionamento, duas pessoas, vocês se uniram. A diferença de ser um amigo e de ser um casal de relacionamento, namoro, casado, é que vocês têm intimidade. Mas como é essa intimidade? Ah, não posso falar. É um tabu. Eu não posso. Não Eu existe, não tenho esse diálogo, não né? existe intimidade, né? Sem comunicação, essa é a minha premissa que eu acredito, não sei se a palavra é essa,
de que muitas vezes o relacionamento não acaba por falta de amor. Ele acaba por falta de comunicação, por falta de conversa, né? E por falta de intimidade. A intimidade, ela só é gerada, só é construída a partir do momento que o casal conversa. Sim, e aí tá aberto para falar, né? Não é porque ele tá falando que gosta disso, ou ela tá dizendo que gosta daquilo, que ela já fez com outra pessoa. Não, e se fez, tá tudo bem. Agora é você com ela e construir isso, né? E muitos acabam não falando. Eu acho engraçado, porque assim, eles estão dentro de um relacionamento, e o que chega muito aqui para mim também, Cissa, eles não falam sobre dinheiro, eles não fazem planejamento juntos e nem sobre sexo, né? E aí fala assim, nossa, Silvana, a gente não conversa sobre isso. Fala, mas gente, o Que relacionamento relacionamento é esse? é esse, né? Ah, vez em quando quer. Mas se procura. Às vezes a pessoa fala, nossa, Silvana, faz tempo que eu não tenho nada. Mas ele não me procura. Mas você procura, você demonstra que está afim, né? Ah, Silvana, eu fico esperando. Por quê? A mulher, gente, é criada com muitas crenças limitantes. O homem que tem que falar que quer, o homem que tem que tomar atitude, o homem que tem que fazer tal coisa. E aí, às vezes, tem algumas mulheres que já são mais liberal, ela já se libertou e já se conhece. Então ela fala assim, nossa, hoje eu quero namorar, hoje eu quero ter intimidade, vamos fazer algo diferente. O homem, nossa, o que aconteceu? Com quem você estava falando? Né? Porque é um choque muito grande, porque as pessoas não falam sobre esse tema. E é um tema básico, é a necessidade básica do ser humano de afeto, de relacionamento, de cumplicidade, de carinho, né? E aí as pessoas acabam não falando, então vai o quê? Desconectando. E é essa coisa mesmo que você falou, se amam, porém não conseguem se conversar. Eles estão, às vezes, um virado, olhando para direções diferentes. Juntos, mas não conectados. Ou, de repente, um está na frente, outro está Exatamente. atrás. E aí não tem a conexão. Como que eu vou perceber, sentir se meu companheiro está sempre na minha frente? Ou eu sempre estou na frente dele? Não vai fluir. Exatamente. Eu falo que são dois republicanos. Moram na mesma casa, às vezes dividem as contas, às vezes não, mas não sabem o que está passando no coração, na cabeça, não sabem o que está acontecendo na vida do outro. Eles mal se falam, às vezes não se encontram. Já tive casos no consultório da pessoa falar que o casamento estava ruim, mas eles não se encontravam. Né? Um trabalha à noite, outro trabalha de manhã, um acorda muito cedo, outro chega muito tarde. Então eles não se viam, não se falavam, não tinha momentos juntos do casal a dois e o casamento estava ruim. É óbvio que estava ruim, não tinha um relacionamento. Né? O que é um relacionamento? As pessoas se relacionar. Né? Não existe um relacionamento separados. Então, e acontece muito isso mesmo. E agora a gente está vivenciando, né, nessa pandemia, nessa quarentena, muitos conflitos. Por quê? Porque eu vi o meu esposo, a minha esposa. Gente, seja bem-vindo. Eu não consigo ler todas as mensagens, mas eu agradeço, né, a presença de cada um de vocês. Vocês são importantes. Nós estamos falando sobre o olhar da constelação familiar, sobre a sobre o sexo, sobre quais são as dificuldades que os relacionamentos hoje em dia têm. Se vocês acham que esse tema é importante, compartilha, convida aí, ó, tem um aviãozinho, a setinha, convida mais pessoas. Tiver alguma pergunta, escreve aqui no chat, que a gente, nas nossas condições, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? E aí, retomando o que você está dizendo, é muito delicado igual a quarentena, né? Agora tá bombando, por quê? As pessoas só se viam, às vezes, à noite e no final de semana, e olhe lá. Agora tem que todos trabalhar no mesmo ambiente e ficar todo mundo isolado. Como que é acordar e olhar para aquela mulher, aquele homem que eu nem imaginava
os defeitos, as qualidades, porque eu via só à noite, só para na hora de dormir. E aí, principalmente quando estava em conflito, tem muitos casais que já estavam, né, caindo, decaindo a relação. E aí o que acontece? Ter que viver no ambiente fechado. Como que eu consigo lidar com as minhas questões e a questão do outro e nossa, né? E aí é muito legal de perceber quando eles vêm falar, né, dentro da sessão, ah, então, meu filho. Aí eu falo, como assim? Não é o nosso filho? Não é de vocês dois? O filho dele faz isso. Calma aí, não é seu filho? Né? Então, assim, quantas crianças vivem no meio dessa relação? E aí o que acontece? Aí surge a questão. O filhinho do papá, o filhinho da mamãe, surge aqui. Vamos dormir comigo, filhinho? Deixa o seu pai no meio. Você dorme no meio de nós. O que que acontece? Esse filho não sabe onde é o lugar dele. Ele não Isso também sabe. atrapalha a relação do casal? Esse filho no meio aí atrapalha a relação do casal? O que você acha? Atrapalha muito. E até mesmo para a saúde mental e emocional do filho também atrapalha. Porque esse homem vai crescer, essa criança vai crescer insegura, não sabendo o lugar dela. Ela vai encontrar um relacionamento que às vezes é abusivo. Ou ele vai manipular, vai começar a aprender a manipular as relações. Porque é gostoso dormir com a mamãe, com o papai. Eu não quero. O pai vai ficar bravo, né? Porque tá dormindo junto. Ou vice-versa, né? Um dos dois vão estar descontente com o terceiro na cama, mesmo que seja filho. E aí, esse homem, essa criança, ela não vai ter força e ela vai ter bloqueio. Como que eu posso dormir? Eu dormia com a minha mãe e não fazia nada. Eu vou dormir com outra mulher e essa mulher engravida, tem filho. Agora ela é mãe. Como que eu vou dormir com uma mãe? Gente, não tem tantos estudos, não tem tantas pessoas que falam sobre isso, mas às vezes tem homens que dão um Dá desequilíbrio, uma bugada, dá uma dá uma tela azul do Windows. bugada, porque ele tinha uma vida sexual, essa mulher era tudo para ele. Aí entra uma criança, né, um filhinho. Ai, nossa, agora eu não sou mais importante. Essa criança pegou o meu lugar. Ele sente inseguro, ele às vezes separa, às vezes ele vai buscar outra pessoa, ele não consegue lidar com isso. Às vezes o libido dele por essa mulher, o desejo dele por essa mulher, acaba não sendo mais o mesmo. E também vice-versa, né? A mulher com o homem. Isso acontece porque houve lá aquela construção na relação dos pais, ele enfiado no meio do pai e da mãe, e aí quando ele vai para um relacionamento com uma mulher, como ele foi fragilizado, como aquela situação não era adequada, ele acaba levando isso para o próprio relacionamento dele. É isso? Ele está repetindo uma situação que ele já vivenciou? Isso porque ele não sabe qual é o papel dele. E ele não entende que essa mulher vai ser a mulher dele. E ela é mãe, mas não é a mãe dele. Não tem essa coisa do sagrado de não querer transar com a mãe, né? Porque a gente não transa com a mãe e com o pai. A gente procura um relacionamento. E aí a gente às vezes se sente culpado porque a gente sente que está atraindo os pais quando a gente está com uma outra pessoa na intimidade. Então eu tenho que voltar e estar mostrando que eu estou aqui. Eu sou sua filhinha, eu sou seu filhinho, mamãe, eu tô aqui de volta. E aí também, gente, às vezes o filho já descolou, cortou o cordão umbilical, mas a mãe e o pai não libera esse filho para a vida. Ai, filho, eu tô passando mal, vem aqui cuidar de mim. Filho, eu quero você aqui, eu preciso de você, senão eu vou morrer.
Ai, nossa, só dá atenção para essa mulher, essa aí. E aí trata a mulher como essa aí. Não valoriza essa mulher que está com um filho. Porque ela tem Bem dependência interessante, né? emocional com o filho. E principalmente se o pai abandonou ou o pai morreu. O que que acontece? Ela coloca ele e ela não se relaciona com o outro. É eu e meu filho só no mundo. Ele é para mim. Aí ela tira a força desse homem, esse homem nem consegue cuidar desse filho. Muitas vezes os pais abandonam os filhos, e aí, gente, isso é muito inconsciente, muito. Olhando por olhar sistêmico da física quântica, coisas que vêm gerações e gerações repetindo. A mulher sofreu, se sentiu abandonada, se sentiu traída. Ela manda esse homem embora, esse homem vai embora. Ou esse homem decide ir embora com outra. Ela, por sentir magoada, ela pega esse filho, sabe aquela onça? Não chega perto do meu filho. Ele é meu. Ela cria uma posse. E ela esquece que esse filho também é desse homem. E que 50% é dela e 50% é desse homem. E o filho pode decidir ficar ou com a mãe ou com o pai, tá tudo certo. Mas a nossa consciência é que a gente tem que ficar com a mãe. Tem uma pergunta aqui. E quando o irmão Ela tem influência como a mãe na vida do homem? Eu não entendi muito a pergunta. quem perguntou? Quando a irmã tem foi a nutricionista Márcia Rodrigues. Márcia, a pergunta não está clara. É quando a irmã tem influência como mãe na vida do homem. Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Então, é assim: a irmã tem influência na vida do irmão. O irmão arruma uma namorada e a irmã acaba influenciando. Também existe um desequilíbrio nessa relação. Por quê? Ele não está no lugar de irmã e de irmão. Aí ela sente desprotegida. Eu não quero que meu irmão case, porque nenhuma mulher vai ser boa para ele. Porque se ele casar, ele vai me esquecer, vai me abandonar. Aí, por medo do abandono e de posse, eu não quero que dê certo aqui. E às vezes esse irmão vai casar e todas as relações dele vai dar o quê? Errado. Porque ele não pode E ela tá. E decepcioná-la. essa irmã tá no papel de mãe, né? Essa irmã tá como cuidadora desse irmão. Como se fosse a mãe dele. Ela também tá no papel errado, essa irmã. Tudo isso, gente, traz um desequilíbrio. Para essa mulher que está nessa irmã, que está no lugar de mãe, ela está totalmente sem energia para a vida. Então, ela não consegue se relacionar. Nem com... Pode ver que a vida dela de relacionamento não é tão saudável. Então, ela coloca, ou ela fica presa, tipo, cuidando da mãe e dos irmãos como mãe, né, cuidadora. E aí ela não está disponível para ter um relacionamento. Porque quando a gente está no lugar da nossa mãe, a gente não está disponível para um outro relacionamento. Porque eu estou presa na relação primária. Eu não tenho força para seguir para a vida numa relação. Tem até um relacionamento, mas eu volto sempre a querer cuidar e controlar todo mundo. E aí eu adoeço, eu sinto mal. Por quê? Fica um peso muito grande. Porque eu sou filha, aí eu sinto que eu não sou vista, que eu não sou olhada, eu não sou reconhecida. Por quê? Porque eu tô num papel que não é meu. Eu tô fazendo muito, mas não tô sendo reconhecida, porque não é meu papel de mãe. E aí, dentro da constelação, existe 3 leis, né, do Bert Hellinger. Primeiro é pertencimento. Todos nós temos o direito de pertencer. Indiferente do que aconteceu, o que a gente fez, todos nós temos direito de pertencer. Depois é o direito do dar e receber. Toda relação precisa ter o equilíbrio, dar e receber. E aí vem a ordem. Quem nasceu primeiro
tem mais força que o último. O primeiro irmão tem mais força que o caçula. O caçula não tem como ficar no lugar do primeiro, ele não vai conseguir sustentar. Fica muito pesado para ele dar conta. E principalmente, imagina ele, vamos colocar aqui, ó, pequenininho, tendo que carregar o grande. Você acha que dá conta? Não, não dá conta. O grande carregando o pequeno, aguenta. Sim. Mas o pequeno querendo carregar todo mundo, ele vai ter uma hora que ele vai desabar. Aí ele pode desabar na área profissional, na prosperidade. Ele pode adoecer. Ele pode não ter um relacionamento saudável. Ele arranja várias mulheres e se separa. Às vezes ele não consegue olhar para o filho. Porque muitos pais acabam abandonando os filhos. Porque a mãe não permite, dando um lugar, que é desse homem, para cuidar dessa criança. E ou então esse homem, ele tá com lealdade ao sistema dele. Porque os homens sempre abandonaram os seus próprios filhos. E aí, por lealdade, eu também abandono meu filho. Mas eu amo, sofro muito por isso. Mas eu não consigo ter força e achar um caminho de manter uma relação saudável com meu filho. E por que que essa mulher não permite que o homem entre na relação e seja pai, seja marido dela, e esteja junto? Por que que essa mulher não permite? Porque ela sente que foi traída. E que ela acha que ela tem que dar conta. Para punir esse homem, eu dou conta desse filho. Já que ele não me Mesmo ela não tendo sido traída, mesmo essa mulher não tendo sido traída, é uma relação, vou dizer, não teve traição, ela engravida e ela cuida do filho sozinha e ela não deixa esse marido, esse pai fazer o papel de pai. Porque às vezes ela é possessiva. Aí ela não deixa. Ela é dominadora, não deixa, é meu. E principalmente se ela tem um vínculo muito grande com o pai e com a mãe dela. Ela traz o filho para ser filho, neto, aqui dentro dessa relação. Fica na relação primária. Ela não consegue ir para uma outra relação. Por quê? Porque ela não está disponível para ter um outro relacionamento. Gente, isso é muito legal, porque assim, quando você faz uma constelação, abre, dá um download. E eu vou falar experiência própria. Eu tenho um filho, eu morei uma época com o pai dele, a gente separou, e eu falava, não, você pode vir ver, não sei o que, tal. Ele não aceitava. Por quê? Porque ele me via como a mulher. Quando eu tive meu filho, ele entrou em tipo uma crise. Ai, nossa, agora você vai querer saber de mim, enfim. E a gente acabou se separando. E aí um tempo eu tentei voltar com ele, mas ele não via o filho. Ele falava, o que eu faço para estar com você? Eu falei, quando você estiver próximo do nosso filho. E ele não estava. Mas aí eu percebi que eu também não deixava disponível. Eu falava que tudo bem, que poderia ficar. Né, que ele poderia assumir o filho. E ele se afastou por um período. E eu sempre falando pro meu filho que o pai dele era bom do jeito que era. E aí eu fui fazer uma constelação, e em cima da constelação, meu filho teve força de buscar esse pai. E aí meu filho conseguiu ter força para seguir o caminho, as escolhas dele. Porque o pai é importante. Porque o pai, dentro da nossa vida, ele dá o quê? Força para a gente conquistar nossos objetivos, ir para o mundo. A mãe já tem o papel do quê? De alimentar a gente. De acalentar a gente. O pai, quando a gente cai, ele fala assim, levanta, vamos. Tenta novamente. E aí, quando falta essa energia, o filho fica fraco, a filha fica fraca, não sabe que decisão vai tomar. Porque fica tensa a relação, né? Ou essa mãe quer colocar no lugar do pai. Quando ela tenta colocar no lugar do pai,
Ela deixa o lugar da mãe vazio. E ela nunca vai conseguir suprir a necessidade desse pai. Aí, quando ela assume o lugar dela, o filho se sente amado. E quando ela sai do lugar dela, né? O filho se sente órfão do pai e da mãe. Porque a mãe está tentando fazer um papel. Então, existe ordem, lembra da lei? Existe uma ordem. Quando eu deixo de estar no meu papel, eu perco força. E aí, nossos filhos sentem isso. Como a gente também sentimos da nossa família. E aí, a gente não só recebe do pai e da mãe, a gente recebe dos nossos avós, dos avós, toda geração que veio antes da gente. Então, a gente acaba carregando isso para a vida. E aí, quando a gente faz a constelação, a gente coloca cada um no seu lugar. E aí, a gente consegue viver em harmonia, sentir paz e equilíbrio para fazer uma nova história, um novo significado, entende? Aí eu posso sentir prazer, eu posso falar quem eu quero, eu posso, sem medo de ser feliz. E aí uma coisa bem sutil, que às vezes tem dentro do padrão familiar. Mulheres de cabelo comprido. Quando você vai olhar, todas as mulheres têm cabelo comprido. Se uma corta o cabelo, nossa, o que você fez? Estragou o cabelo. Tipo, como não pertencesse mais aquele ciclo, aquele clã, aquele sistema. Ah, homem não gosta de mulher de cabelo curto, né? Ai, mulher de cabelo curto é muito saída, de repente. Mulher que usa batom vermelho, nossa, ela tá querendo alguma coisa. Aí as mulheres usam tudo rosinha claro. Aí uma usa vermelho, ela é o quê? Que a gente fala? Dentro da psicologia mesmo, né? A ovelha negra. Ela pensa diferente e age diferente. E ela não é. Ela vem para mudar os padrões da família, para expandir a visão da família. E aí são coisas sutis que às vezes a gente, por lealdade, por querer ser de pertencente, a gente não ousa fazer diferente. Até mesmo dentro do nosso relacionamento. Como que eu vou ser feliz? Ser realizada como profissional, como mãe, como esposa, se meus pais viviam em guerra? Se meu pai abandonou minha mãe ou minha mãe abandonou meu pai? Como eu posso ser feliz se eu não tenho permissão deles para fazer diferente? E aí a gente fala de repetições familiares, como profissão que a gente vem carregando. Né? Ah, vai ver a família toda é dentista, toda trabalha como motorista, trabalha numa multinacional. Até acabei falando um pouco sobre isso numa live recente, sobre os dons e os talentos que a gente também carrega da família. Coisas positivas e coisas negativas. Mas quando a gente consegue olhar para o nosso sistema, ver, compreender o que está acontecendo, é libertador. E aí a gente leva qualidade para nossas relações. Adulto conversa, né, Cissa? Criança faz birra. Sim, bastante. Né? Criança faz birra, chora, resmunga, briga, grita, não resolve. Mas adultos, o que eles fazem? Conversam. E será que a gente está indo para as relações como adulto ou com a nossa criança? Né? A nossa criança que sofreu lá. Será que a gente está buscando nossos pais dentro da relação? Ou a gente está olhando esse homem como ele é, a qualidade dele, olhando para essa mulher, vendo a qualidade dela e percebendo o que me atraiu nela? Ou ele. E principalmente que a gente está agora, né? Mês de junho, mês do amor, dos namorados. E aí eu faço um convite, né, para vocês pensarem. O que atraiu você com a sua companheira, o seu companheiro?
O que vocês podem apimentar dentro da relação de vocês? Com respeito, lógico, né? Tem pessoas que gostam de uma coisa mais apimentada, outras não, outras é mais romântico, outro não. Mas o que que eu posso fazer com isso, conhecendo quem eu estou? O que que eu posso fazer para melhorar essa relação? Ou eu vou ficar esperando ele melhorar. E aí eu vou viver frustrada pro resto da vida. E às vezes a gente gosta de algo, mas a gente não fala. E aí o outro também gosta daquilo, mas também não fala, Cissa. O que que acontece? Dois frustrados, na verdade. Exatamente. Que é a história do pão com a manteiga. Você já viu essa história do pão com a manteiga? Que a senhorinha passou a vida inteira dando a parte de cima para o marido, porque ela achava na cabeça dela que o marido gostava daquela parte de cima. Eu vou falar que eu vou falar assim que é a parte mais gordinha, a parte mais, Sim. como que fala? É a parte mais fofinha do pão, né? E aí no dia do aniversário dele, ela resolveu trocar. E, na verdade, ela gostava da parte de cima, mas ela sempre deu pro marido porque ela acreditava que o marido gostava da de cima. E aí, no dia do aniversário dele, ela resolveu trocar. Acho que era o aniversário dela. Ela falou assim: ah, é meu aniversário, então eu mereço comer a parte que eu mais gosto do pão, que é a parte de cima. E aí ele vira para ela e ela dá a parte de baixo para ele do pão, que é aquela parte mais durinha, mais sequinha. Uhum. E aí ele vira para ela e fala: nossa, eu amo comer essa parte de baixo do pão. Né? O pão, quando a gente Sim. corta assim ao meio, né? Não é no meio, é ao meio e assim, né? Sim. E aí ela olha para ele e fala: mas você nunca me disse que você gostava da parte de baixo. E aí é o que geralmente eu percebo que acontece nos relacionamentos, né? Essa falta de comunicação. Então ela passou a vida inteira dando a parte que ela gostava do pão para ele e ele passou a vida inteira comendo a parte que Que ele ele não. não gostava. E ela achava, né? E ela achava que ele gostava. Então assim, a falta de comunicação também gera falta de intimidade no casal, né? E o quanto isso está lá atrelado aos nossos relacionamentos familiares, ao quanto a gente está lá enrolado, emaranhado na nossa família. É isso, não é? Sim. E é como é legal essa parábola, né, essa historinha, o quanto que às vezes a gente abre mão do que é nosso para agradar o outro, e às vezes aquilo não agrada o outro. Porque às vezes é aquela coisa, né? Você conhece uma pessoa, a pessoa gostou de você, pelo jeito que você é, aí você fala assim, ai, nossa, eu preciso mudar, porque eu acho que ele não gosta de mim. Aí você cata, se transforma em uma outra pessoa, ou a pessoa transforma no que você quer, tipo um robozinho, né? Vem cá, faz isso, aquilo. Aí você fala assim, nossa, não é aquela mulher de personalidade que eu me apaixonei. Não é esse homem de atitude que eu me apaixonei. O que que acontece? Por quê? Porque tanto você quer agradar o outro, você acaba desconectando da sua essência. De quem é você? O que que você realmente quer, né? E aí eu acho que faz a gente refletir, dar um passo atrás, tomar a nossa essência. O que que é meu? O que é do outro? O como que eu posso ir para as relações somente o que é meu? E eu sendo quem eu sou, o que que me atraiu nessa pessoa? E perguntar para ele o que que te encanta em mim? O que que te faz você acordar todos os dias desejando estar ao meu lado? O que que eu posso melhorar? O que nós podemos melhorar? O que que você acha que eu poderia melhorar na relação? E aí ser franco e não achar assim, ai, nossa, ele critica, ele não gosta de mim, ai, ele cobra de mim. Não, pensa no positivo, numa construção. O que que eu posso levar para esse relacionamento? E não esperar o outro dar o primeiro passo. Pode começar por mim mesmo. Ah, mas Silvana, eu sempre dou o primeiro passo. Tudo bem. Às vezes o outro tem dificuldade de dar o primeiro passo. Mas sempre se respeitando e lembrando de se olhar na tua essência. Faz bem para mim isso ou não? Tá sendo saudável?
Eu posso deixar minha mãe no cantinho dela, com meu pai, ou sozinha, e honrando ela e respeitando a história dela, incluindo ela dentro do meu coração, e eu sem culpa, eu posso seguir os meus caminhos, encontrar um relacionamento, estar disponível para esse relacionamento e ser feliz? Sim, pode. Porque todos nós nascemos para ser felizes e próspero. Eu sempre bato nessa tecla, gente. Mas a gente Mas se pode. Mas você acha que enquanto essa pessoa ela não se desvincula da família dela, ela tem dificuldades dos relacionamentos, os relacionamentos vão continuar confusos, não vai dar certo, porque ela está muito ainda ligada, atrelada à família dela, o pai, a mãe. O que você acha? Sim, ela vai até encontrar novos relacionamentos, mas porém ela não vai ter força de manter essas relações. Vai entrar um conflito interno dela. Ou até um conflito entre o pai e, e o namorado, entendeu? Pra quê? Pra ela falar, ai, tá vendo? Ele não prestava, ele brigava com meu pai. Então, é importante se olhar. Às vezes, você com o movimento, com o pensar, às vezes escrevendo, a gente começa a ter clareza. Mas, às vezes, a gente precisa de ajuda, sabe, Cissa? A gente pode procurar um psicólogo, um coach ou uma constelação familiar, porque a constelação familiar, ela vai numa dimensão que a terapia tradicional não alcança. Ah, mas se for só fazer a constelação é o suficiente? Às vezes sim, às vezes não. Dependendo dos bloqueios, dos traumas que temos, a gente precisa de fazer um acompanhamento com um profissional. Dar uma continuidade. Mas é como se a gente comprasse um novo celular, sabe? A gente pega o chip desse, do antigo, e coloca no novo. Aí dá o download. Aí você fala, nossa, esse contato eu achei que tinha apagado, nem lembrava dele. Nossa, essa foto, eu nem lembrava, mas eu. E essa outra? Eu achei que tinha apagado, mas tá tudo registrado. É igual aqui. Você tá. Que região você tá? Tô na Zona Leste. Zona Leste. Mas você tá em outro bairro, eu também tô na Zona Leste, mas em outro bairro. Mas a gente conecta com gente do Japão, conecta? Do Sim. mundo. Mas você percebe o Wi-Fi? Você vê o Wi-Fi? Não. Mas se conecta. Sim. É a mesma coisa. A gente não vê as coisas no nosso sistema, mas a gente se conecta. É uma teia invisível. Às vezes a gente está no papel aqui, a gente está com emaranhamento aqui, outras coisas. Às vezes seus pais foram ótimos, maravilhosos, mas teve algum problema lá com seus avós, algum parente antes de você. E seus pais ficaram presos lá. E você acaba nascendo e trazendo essa carga da foto que não foi vista, do telefone que não foi apagado, né? Do nosso sistema, porque a gente é interligado. Para a gente nascer, precisou de duas pessoas. Que seja uma noite, ou que seja uma vida. Nasceu você. Indiferente se eles criaram ou não. Você nasceu. Está aqui, vivo. Mas você carrega característica, você traz comportamento, você traz habilidades, predisposições de algumas doenças que vêm da sua família, da sua mãe e família do seu pai. E para você ter sua mãe, precisou de duas pessoas, seus avós. Para o seu pai, precisou de dois avós. E para os seus avós, e assim vem indo. Quantas pessoas precisaram para você chegar até aqui? Quantas coisas boas e coisas não boas você traz? E aí vem aqui para mim, quando a mulher tem abuso sexual. Gente, na infância, né? Às vezes ela sente que ela não serve mais para ter um relacionamento. Ela sente que ela foi ela que provocou. Às vezes a família julga que foi ela que provocou.
que ela que era abusar, que ela que era estimulava, se Ficava se insinuando, oferecendo, né? né? Então, quantas coisas traz de bloqueio para uma pessoa que foi violentada sexualmente? Eu acho que todo mundo que teve um abuso, né, sexual, precisa de uma terapia. Mas aí a constelação, ela fala com um olhar que, assim, ela estava ao serviço da vida e ela estava ali no meio, né, do abusador, então eles se conectaram e acabaram tendo esse destino. Não significa que o homem, né, o abusador, não tem que pagar pelos atos, né? Mas muitas vezes a mulher foi violentada, abusada, ela é discriminada pela sociedade. Acho que tem uma pergunta aí da Kelly. Tem aqui, deixa eu dar uma olhada. A Kelly está perguntando se eu sofrer um abuso, pode ser que também existiu antes em algum antepassado? Sim, sim. Aí teria que abrir o sistema para verificar. E provavelmente, futuramente, pode ser que tenha outro. Se a gente não olha e não consegue olhar para aquele abusador, dando um lugar para ele, pegando o seu lugar, tendo consciência que aquilo foi um ato, né? Isso você traz um peso e você está, às vezes, honrando uma pessoa da tua família que foram abusada, mas ninguém olhou para aquilo, ignorou, ou então a pessoa carregou muito tempo em segredo. Existem segredos dentro da família, de aborto, de violência, né? E isso pode trazer problema. Se na constelação tem como ver certo. Tem. A constelação traz muitas coisas que a gente não imagina. Então mostra bastante, revela muitas coisas, né? Mas a constelação, gente, deixa eu explicar. Não é nada a ver com espiritualidade, ela não tem nada a ver disso, ela vem de vinculado com algumas ciências, com estudo do campo morfológico, da física quântica, dentro do olhar do psicodrama, que é até mesmo uma abordagem da psicologia. Então, assim, não tem nada a ver com a espiritualidade. Então, a física quântica é como a gente se conectasse com o celular. A gente não vê, mas a gente se conecta. Então, a gente abre o sistema. E o que você precisar ver para você ter um entendimento, a sua própria consciência, se equilibrar e saber onde é o seu lugar, a constelação vai te mostrar. Então, assim, não tem culpado, não tem certo ou errado. A gente não tem julgamento aqui dentro da constelação. É com muito amor e respeito, a gente vai abrir o sistema de uma pessoa e olhar a história como foi. Porque às vezes o outro não tinha recursos de fazer diferente. Quando a gente fala que a mãe tem que liberar o filho, que o filho tem que liberar os pais, não é que ele não queira liberar. Às vezes ele não sente força para ele tomar uma decisão. E aí ele sente um peso muito grande, que como se tivesse abandonado a família, que ele fosse uma pessoa muito ruim. Como que eu posso ser feliz com outra pessoa se eu estou abandonando aqueles que me deram a vida, aqueles que cuidaram de mim? Então, acaba sendo um peso muito grande. Quando você sentir isso, aí sim, se você não consegue identificar algumas coisas, aí é importante buscar uma constelação. Vai te ajudar muito nesse aspecto. Mas não que a constelação, eu vou lá, não tem uma bola de cristal, né? E principalmente a gente que é psicóloga, né, as pessoas vêm e acham que a gente vai abrir uma bola de cristal e vamos saber tudo que a pessoa está sentindo. Se ela não falar, a gente não vai saber. A gente percebe, faz algumas Exatamente. leituras corporais, leituras faciais, né? Mas se a gente não ouvir da pessoa, a gente não consegue ajudá-la. E principalmente bloqueios e traumas devido a uma violência, né? É muito delicado, porque isso causou muito sofrimento e bloqueio na vida.
Gente, nós estamos acabando o nosso tempo. Que pena. Eu O agradeço. assunto está bem interessante. Se vocês quiserem, escreve aqui. A gente pode marcar um novo encontro, né, Cissa? A Cissa, ela tem um livro.